Devido aos últimos acontecimentos que já vêm ocorrendo em Campo Belo, os últimos meses foram muito tenebrosos, podemos dizer assim. A política em Campo Belo vem passando por momentos ruins e várias instituições foram citadas. Entre elas, uma que chama bastante a atenção, pois a população de Campo Belo depende dela, não só de Campo Belo, mas de toda a nossa região. Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paula. Esta entidade que cuida da saúde de centenas, milhares de pessoas em nossa cidade e também na região. Hoje, Santa Casa, um hospital regional, um hospital de referência, principalmente em ortopedia, e que vem sendo citado de forma errônea e até mesmo, de certa forma, bruta, pelo deputado Marcelo Álvaro Antônio, até no plenário da Câmara dos Deputados. Foi citado o nome de Campo Belo, foi citado o nome Santa Casa. E a OPZ Play se viu na obrigação, como uma imprensa independente, uma imprensa imparcial, de procurar as partes para que nós possamos esclarecer à população de Campo Belo o que na verdade está acontecendo. E por isso, nós procuramos o provedor da Santa Casa, Aristóbulo Silva Furtado Júnior, para falar a respeito deste assunto. Bom dia, Júnior, é um prazer falar com você. Bom dia, Júnior Flávio, um grande prazer falar com a OPZ Play. Estamos aí para esclarecer e responder todas as dúvidas que vocês têm, que a população tem. E é muito bacana, muito importante, né, a gente ter essa oportunidade de falar e explicar, né? Principalmente sobre como que está a Santa Casa, sobre essas questões políticas que estão acontecendo. Então é muito bacana a gente falar sobre isso. Ô, Júnior, nós temos a Santa Casa como o hospital regional referência da nossa microrregião. Fala um pouquinho sobre isso, sobre esse convênio que nós temos com as cidades vizinhas. Exatamente. A Santa Casa, Júnior, a Santa Casa agora que está caminhando para fazer 114 anos, nunca fechou as portas um único dia. É a instituição mais antiga da cidade e hoje a gente atende, além de Campo Belo, os outros 6 municípios da nossa microrregião, né? Candeias, Cristais, Santana, Camacho, Cana Verde e Aguanil. E todas elas têm a Santa Casa como referência de saúde. Santa Casa, graças a Deus, está muito bem, sabe, Júnior? Santa Casa não tem dívidas, a Santa Casa não é uma instituição que tem alguma coisa que impeça ela de pegar recursos públicos. Santa Casa tem todos os CNDs em dia, sabe? Porque eu estou falando isso porque os hospitais próximos aqui, os maiores ou do tamanho da Santa Casa, são hospitais sob intervenção, né? No caso de Oliveira, no caso de Formiga, né? Santo Antônio de Vinópolis. São instituições que, em algum momento da sua vida, praticou atos que fez com que o Ministério Público ou com o Estado, né, o governo do Estado, fizesse a intervenção e assumisse o hospital. Santa Casa, graças a Deus, está tudo bem, nós temos todas as CNDs em dia, a gente não tem nenhuma dívida. E a Santa Casa está uma instituição, Júnior, com mais de 450 funcionários, parece 452 funcionários, e desde agosto de 2018 que a gente paga até o 5º dia útil. É a segunda maior empresa. Sim, a segunda maior empresa empregadora de Campo Belo. Quando eu cheguei na Santa Casa como provedor, em março de 2018, hoje tem funcionários lá que nem sabem disso, né? Mas a Santa Casa pagava no dia 12, dia 15, dia 18, dia 20. A Santa Casa não tinha recurso para pagar o seu funcionário em dia e nem os médicos. Os médicos, quando eu cheguei lá, tinha mais de 2 milhões de honorários médicos atrasados. Graças a Deus, nós colocamos tudo em dia. Hoje a Santa Casa paga os seus funcionários desde agosto de 2018, paga até o 5º dia útil, sabe? Ou seja, esses anos todos aí, quase 7 anos, né? Mais de 7 anos, né? Inclusive mais de 7 anos. Então, assim, estamos crescendo, viramos referência, né, em alta complexidade em ortopedia, em trauma. A gente está com um projeto de expansão, né? Agora,
recentemente, em setembro, em agosto e setembro, nós compramos aquelas duas casas que impedia da Santa Casa se conectar a ela mesma, entre o prédio novo e o PA, né? Tinha ali a casa da Letícia, que é a esposa do Elioto, e também a casa da dona Ana. Sim. A Santa Casa adquiriu os 2 terrenos, graças a uma emenda do deputado estadual Duarte Bexi, nós conseguimos, hoje faz parte do nosso patrimônio, e ali vai ser um ponto de expansão futura. Sabe? A Santa Casa tem muita coisa que a gente precisa melhorar, oferecer melhores serviços para a população. Quem é a população que a Santa Casa tem? Todo mundo, sabe, Júnior? Mas principalmente as pessoas que não têm condição financeira de custear a sua própria saúde. Júnior, a Santa Casa é filantrópica, privada ou governamental? Ela é privada, é uma instituição privada, é uma associação. Sim. Privada. Só que ela é filantrópica sem fins lucrativos. Ou seja, ela tem um atestado de filantropia municipal, estadual e federal. Mas nenhuma empresa sobrevive sem ganhar dinheiro. Não sobrevive. Por isso que a gente tem o registro com o SUS e a gente presta serviço para o SUS. Nós somos uma prestadora de serviço para o SUS. Certo. E a gente como a gente tem esse convênio com o SUS, a gente é obrigado a fazer, no mínimo, 60% de tudo que é feito na Santa Casa, de todo atendimento que existe na Santa Casa, o mínimo que a gente pode fazer é 60% para o SUS. Só que, por exemplo, a gente vai muito além disso, sabe, Júnior? Em 2024, a Santa Casa fechou com 93% de atendimento ao SUS. Ou seja, de cada 100 atendimentos, procedimentos que foi feito na Santa Casa, 93 foi prestação de serviço ao SUS. Então, hoje a Santa Casa é praticamente um hospital SUS. Ô, João, para não ficar nada, realmente, que nós viemos aqui para buscar esclarecer a nossa população. Os 40% restantes, nós temos 60% atendendo pelo SUS e 40% que a Santa Casa pode cobrar pelos seus atendimentos. Dá para pagar os funcionários? Dá, mas nós não estamos usando os 40. Isso que eu quero deixar claro para você. Dos 40 que a gente tem direito de atender particular e plano de saúde, sim, a gente só está usando 7. Porque 7%? 7%, porque nós estamos com 93% de SUS em 2024. E esse ano de 2025 deve fechar em torno de 91%, 92%. Ou seja, em torno de apenas de 7%, 8%, 9% no máximo, né? Eu não tenho o fechamento desse ano ainda, né? Não fechou, que é atendimento particular convênio. Então, ou seja, o grande volume de serviço da Santa Casa é para o SUS. Por isso, Júnior, que existe boa vontade dos governos municipal, no caso principalmente dos vereadores, do governo estadual, né? Aqui é um abraço para o nosso secretário de Saúde, Fábio Bacherê, e também para o vice-governador Matheus Simões e para o governador Zema. Através do nosso deputado Duarte Bexi, a gente consegue recursos que nem está chegando agora, esse recurso de quase 12 milhões de reais, que é para aumentar mais 30 leitos. E também emendas parlamentares federais, né, que os deputados federais enviam para a Santa Casa. Como a Santa Casa tem esse alto índice de atendimento SUS, todo mundo olha com bons olhos a Santa Casa. Por quê? Porque a gente dá prioridade ao atendimento para as pessoas que não têm condição realmente financeira de custear a sua própria saúde. Nós estamos aqui conversando com o Júnior Furtado, provedor da Santa Casa de Misericórdia São Vicente Paulo, em Campo Belo. Nós estamos trazendo informações importantes que você, que acompanha a OPZ Play, precisa saber. Porque nos últimos dias, a Santa Casa foi atacada de forma brusca, conforme eu disse no princípio desta reportagem, por um deputado que mal conhece Campo Belo, né? Chegou, se instalou e os ataques foram muito fortes. E foram fortes até demais. Ô, Júnior, foi usada a tribuna da Câmara dos Deputados para falar, não só da Santa Casa, mas foi usado para falar da sua pessoa. Sim. Olha, vamos pegar bem o início do que aconteceu para a população entender. O que aconteceu, Júnior, foi o seguinte. No início de setembro, nós recebemos um comunicado, e os médicos da Santa Casa também receberam um comunicado,
falando que seria reduzido uma quantidade de exames em outubro, novembro e dezembro agora desse ano. Que os exames iam ter uma queda violenta, inclusive o então secretário de saúde foi na Câmara se explicar porque que reduziu o número de exames e tal. E na época nós conversamos com a Secretaria Municipal de Saúde e falamos que não poderia reduzir esses exames, principalmente os ultrassons das gestantes. Porque as gestantes chegam na Santa Casa, Júnior, a primeira coisa que a médica ou o médico pergunta na avaliação da gestante é a seguinte: cadê o ultrassom? Quando não tem ultrassom, não tem como atender. Não tem como atender. E, na época, eu conversei com o secretário de saúde, o Tiel esteve lá na reunião, conversou também, que não poderia fazer essa redução. Aí ele falou que ia ter redução porque não tinha dinheiro, não tinha recurso. Então eu falei com ele que tinha sim, que existia 8 milhões de reais destinado a uma emenda MAC, que é de média e alta complexidade, que estava depositado no Fundo Municipal de Saúde desde o dia 27 de agosto, de 8 milhões de reais, fruto de uma emenda do deputado federal Marcelo Álvaro Antônio. E eles não quiseram mudar a dinâmica da redução dos exames. Aí eu falei nos órgãos de imprensa que esse dinheiro estava lá desde o dia 27, me estranhou, sabe, o deputado não fazer nenhuma publicidade, porque o normal, como eu falei, vou falar de novo, o normal é o deputado fazer publicidade até mais de uma vez, quando ele destina um volume desse tamanho de dinheiro, né? Porque realmente é um grande volume de recursos que o deputado destinou para Campo Belo. Aí começou a questão. Aí depois teve a questão dos óculos, que emendou com uma questão na Câmara, e o deputado começou a me atacar e atacar a diretoria da Santa Casa, falando de possíveis irregularidades. Olha, não existe nenhuma denúncia. O deputado federal, ele é deputado federal, parece pelo segundo ou terceiro mandato, ele sabe como deve fazer, só que ele ainda não fez. Ele teria que fazer uma denúncia ou no Ministério Público, ou na própria polícia, ou no Tribunal de Contas do Estado, ou no Tribunal de Contas da União, ou na própria Câmara dos Deputados, nas comissões de saúde que a Câmara dos Deputados tem. Ele usar a tribuna para fazer essa denúncia? Usar a tribuna não é problema, não. Usar a tribuna, ele pega lá a tribuna e fala. Sim. Entendeu? Ele tem imunidade parlamentar dentro do Congresso. Entendeu? Ele tem imunidade parlamentar, não é uma imunidade contra a lei. A lei é a lei para todos. Sim. Tá certo? Mas aí o que ele falou? Começou a me atacar e atacar a instituição. A diretoria se uniu mais do que né? Porque nós somos todos muito unidos, nós somos 27 membros. Fizemos alguns vídeos respondendo ele. Ele mandou uma auditoria aqui em Campo Belo há uns 15 dias atrás. Auditoria que queria auditar a Santa Casa inteira. Não é assim que funciona, não é assim. Você tem que ter um órgão oficial para chegar e falar assim, olha, esse órgão aqui é oficial, o Tribunal de Contas do Estado, da União, nós viemos auditar. Não tem problema nenhum auditar. Nós falamos que pode auditar, sabe? Não existe nada que não seja auditável na Santa Casa. Muito bem. E por outro lado, teve um diretor que chegou perto de mim e falou assim, será que o deputado não sabe disso? Eu respondi, claro que ele sabe, porque como que funciona o recurso público? É importante o povo de Campo Belo entender como que funciona o recurso público federal. Um deputado destinou, vamos supor, R$1 milhão para a Santa Casa. Esse R$1 milhão, quando ele é pago ao Fundo Municipal de Saúde. É fundo a fundo, porque Campo Belo é gestão plena. Então sai do fundo federal e vem para o fundo municipal. Como que a Santa Casa vai lá e pega o dinheiro para ser usado? A gente apresenta um plano de trabalho. Esse plano de trabalho está tudo detalhado, como a gente vai gastar, aonde vai ser gasto. Suponhamos que seja uma emenda de média e alta complexidade. A gente pode comprar medicamentos e materiais, a gente fala qual medicamento e materiais, a gente pode pagar plantões médicos, não pode pagar folha de pagamento. Mas existe ali no plano de trabalho a discriminação. Esse plano de trabalho é analisado pela Secretaria Municipal, através de uma comissão. Essa comissão aprova, depois existe uma publicação, aí se faz um convênio, aí sim o dinheiro vai para a Santa Casa. Depois que esse dinheiro é gasto numa conta que é aberta no banco, geralmente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, exclusivamente para esse recurso.
Para o projeto que você... Para aquele plano de trabalho. Sim. Você não pode usar uma conta existente da Santa Casa, não. Você abre uma conta nova e aquele dinheiro vai para aquela conta nova. Depois que você gastou todo o dinheiro, você tem que comprovar para a Secretaria Municipal de Saúde todas as notas fiscais, como o dinheiro foi gasto, comprovar que aquele plano de trabalho foi integralmente cumprido. Ou seja, não pode ficar dinheiro na conta. Não pode ficar dinheiro na conta. Zerou, você entrega lá, inclusive você tem que imprimir tudo, dá um monte de pasta de A a Z, um monte de papel, vai tudo para a Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal pega aquele tanto de papel e confere se o que eu apresentei no plano de trabalho lá atrás, confere com o que eu estou apresentando de nota fiscal. Deu ok, ok. Não deu ok, tem alguma coisa errada. Nós nunca, ô Júnior, nas administrações que eu estou na Santa Casa, no caso Zé Assunção como secretário de Saúde, depois o Juliano como secretário de Saúde e agora como o Paulo não teve ainda prestação de conta. Nós não tivemos nenhuma conta reprovada, nenhuma. Então o que o deputado tinha que fazer? Ir na Secretaria Municipal de Saúde e pegar lá e falar assim, eu quero todas as prestações de conta da Santa Casa. Ele é deputado do prefeito, com certeza a secretaria ia fornecer os documentos para ele, sem precisar ele entrar em algum órgão, no caso, o Tribunal de Contas do Estado, da União, etc, etc. Então, isso não foi feito. O que demonstra que o deputado não está preocupado com a auditoria, ele está preocupado com fazer teatro, entendeu? Fazer vídeo e criar essa situação que ele está criando, entendeu? Mas a gente está super tranquilo, super despreocupado. Inclusive, é bom a gente fazer uma entrevista que nem essa, ô Júnior, porque é o seguinte, você pode perguntar a todos os diretores da Santa Casa, inclusive aos auditores que vieram aqui, eu por mim entregava, só que existe lei, sabe? Eu como provedor falei assim, gente, entrega tudo, não tem problema nenhum para esconder, não tem nada, sabe? A preocupação minha é zero. Só que tem que respeitar a lei. Só que tem que respeitar a lei. Nós procuramos aqui o provedor da Santa Casa, Aristóbulo Furtado, Júnior Furtado, para falar um pouco a respeito desse assunto que vem incomodando muita gente em Campo Belo do Júnior. Conforme você disse, de A a Z, do São Benedito à Vila São Jorge, do Vale do Sol ao Panorama, todos se perguntam o porquê que o deputado Marcelo Álvaro Antônio está atacando a Santa Casa desta forma, atacando a pessoa do Júnior Furtado desta forma. Ô Júnior, seria questões políticas? Claro, questões políticas. Obviamente, ele é o deputado do prefeito, não tenha dúvida, ele também agora me acusando de usar a Santa Casa para questões políticas. Então, assim, a preocupação da diretoria... Está no estatuto que não pode. Não pode. Isso aí não existe, sabe? O que a gente faz é defender a instituição, tá certo? Sim. Quando eu falei dos 8 milhões, a intenção da diretoria minha é defender a instituição, é não deixar pessoas, principalmente gestantes, chegar na Santa Casa sem ultrassom. E isso ia acontecer. Júnior, onde estavam esses 8 milhões? Uai, ele foi pago, porque como que eu vi os 8 milhões? A gente estava olhando um recurso que tinha sido pago para nós, que estava para ser pago para nós, do deputado Dimas Fabiano, Sim. do valor de 1.150.000, que ele indicou para nós. Aí a gente precisando desse recurso, sabe? Aí o que acontece? A gente todo dia olha no sistema. Aí quando veio no dia que pagou, no dia 27 de agosto, pagou o nosso, os 1.150.000, e tinha mais 8 milhões pagos. 4 emendas de 2 milhões. Aí foi, que diabo que essas emendas aqui, até achei que era para mim, foi, gente, que coisa mais boa, mas não, estava destinado ao município de Campo Belo, QNES da Secretaria Municipal de Saúde. Eu fui descobrir, né, era do deputado Marcelo Álvaro Antônio, para Campo Belo. Foi uma coisa bacana, 8 milhões para Campo Belo. Aí começou a causar uma estranheza que eles não divulgavam, nem o deputado, nem a prefeitura, nem o secretário de saúde, e é uma emenda gigantesca, João. 8 milhões é a maior emenda que já um deputado colocou em Campo Belo, de uma vezada só. O que você faria com esse dinheiro hoje na Santa Casa? Hoje, muita coisa. Muita coisa. Você tem muitas cirurgias que podem ser feitas, aumentar cirurgias no final de semana, quando nós fizemos aquele esquema do Fila Zero com o Alisson. Sim. Nós fizemos com o doutor Zé Assunção e com o Alisson. A gente estava com uma demanda muito grande, represada de cirurgias. Hoje está de novo, tá certo?
Por isso que a gente está abrindo esses mais leitos. Falei para o secretário de saúde, ô Júnior, estive lá com ele tem 10 dias, falei com o secretário, falei, olha, nós vamos abrir os 30 leitos, nós vamos fazer cirurgias, mas a prioridade é da nossa micro-região, porque hoje eu atendo muito as cidades da macro, que são 54 municípios. Sim. Mas eu falei assim, olha, eu vou dar prioridade para as minhas cidades daqui da região, porque tem muitas cirurgias que estão paralisadas, não tem leito, sabe? Você não está conseguindo vencer. Então, assim, tem muita coisa que poderia fazer com esse existe a possibilidade de fazer, aumentar exames ao invés de diminuir, né? Existe uma demanda reprimida também de exames de ressonância magnética na Secretaria Municipal de Saúde. Quando a gente estava instalando a ressonância, eu fiquei sabendo que era mais de 1.000, agora eu fiquei sabendo que é 800 exames que estão represados, que estão paralisados, né? Está parado lá. Os exames estão demorando. O que você pode? Você podia pegar esse recurso, ou pode pegar agora, né? E agilizar. Agilizar. Nós estamos aqui porque fomos questionados também. Como nós somos uma imprensa totalmente independente e imparcial, nós também fomos questionados o porquê de tudo isso que vem acontecendo. Ô Júnior, as pretensões que nós temos visto em relação ao deputado Marcelo Álvaro Antônio com Campo Belo são pretensões para o próximo ano. Claro, eu acho até, sabe, que a única pessoa que o deputado Marcelo Álvaro Antônio está beneficiando são os outros candidatos a deputado federal. Porque cada vídeo que ele faz contra a Santa Casa, cada vídeo que ele faz contra a diretoria de Santa Casa, querendo atrapalhar a Santa Casa, menos voto ele perde voto, sabe? Então, os votos que poderiam ir para ele, afinal de contas, ele é o deputado do prefeito, tá certo? Colocou esse recurso grande e colocou outros recursos também aqui em Campo Belo. Isso aí vai ser um problema, porque as pessoas não estão agradando da forma que ele está conduzindo essa história toda. Então, para mim, as únicas pessoas que estão realmente sendo beneficiadas com essas falas dele são os outros candidatos a deputado federal, que devem estar batendo palma, entendeu? Porque vai deixar de voto, ao invés de ir para esse deputado Marcelo, vai para os outros que já têm história em Campo Belo, entendeu? Com toda certeza. Um bate-pronto assim, Júnior, só para a gente encerrar o assunto Santa Casa. Santa Casa deve alguma coisa? Não. Hoje, a Santa Casa tem condição de atender a micro e a macro? A macro, na ortopedia, a gente já está atendendo. Sim. A gente precisa crescer. Na micro, a gente precisa crescer para atender melhor a micro. Por isso nós estamos aumentando esses 30 leitos, que são 30 leitos cirúrgicos, sim, naquele prédio novo. Ok. E agora, Júnior, aconteceu uma coisa inesperada, sabe? Realmente foi inesperada. Por isso que eu fui em Belo Horizonte conversar com o secretário de Estado de Saúde, o Dr. Fábio Bacherê. Oliveira não teve a homologação do pedido seu de credenciamento junto ao Ministério da Saúde da oncologia. Aquela briga toda, aquilo acabou. A Oliveira não tem o credenciamento e não vai ter. Voltou-se tudo a estaca zero. Tudo a estaca zero. Tudo como começou. Hoje pode ser para Campo Belo, pode ser para Oliveira, pode ser para Formiga, pode ser para outra cidade. Então, Oliveira pode entrar de novo. Pode entrar de novo. Pode entrar de novo. Então, por exemplo, Formiga, da outra vez entrou. Campo Belo, Formiga, Oliveira. Certo. Tá certo? Pode ser que entre de novo as três. Mas pode ser que outra cidade interessa. Por exemplo, Nova Serrana. Entendeu? Pode ser que Nova Serrana fale assim, agora eu quero entrar. Naquela ocasião, por que Campo Belo não foi selecionado? Política. Na época, nós estávamos no período eleitoral aqui, sim, em Campo Belo, e na época o prefeito Alisson soltou sobre a oncologia para beneficiar o seu candidato, e aquilo ali foi uma tragédia. Eu já dei até uma entrevista uma vez, uma coletiva de imprensa, falando sobre isso. Aquilo foi uma tragédia, porque aquilo, o Domingos Sávio, ele não é eleito em Campo Belo, ele é um majoritário em Oliveira. E ele tem uma força muito grande nessa região centro-oeste, sabe? Porque ele é majoritário em quase todas as cidades, inclusive Divinópolis, Nova Serrana, Oliveira. Itaúna. Ele é majoritário em várias. Então, quem vota são os secretários de saúde. Sim. E Campo Belo foi vencido por Oliveira na votação dos secretários de saúde naquela oportunidade. Ou seja, perdemos por falar demais. Perdeu por falar demais, mas agora voltou a estaca zero. Tá. É um prêmio
um prêmio para a política mal feita, entendeu? Porque é o seguinte, agora zera aquela política que foi mal feita, né? E temos nova oportunidade de trazer a oncologia para cá. E é importante a gente falar sobre isso, Júnior, porque a população pergunta às vezes do procardíaco, da parte de hemodinâmica. E as pessoas me perguntam, você não vai colocar o procardíaco para funcionar? Eu falo assim, o procardíaco só é viável se a oncologia funcionar. Por quê? Porque a oncologia, ela é superavitária, ela dá lucro, mesmo atendendo só SUS, que nem a hemodiálise. E o procardíaco, a hemodinâmica, dá prejuízo. Mas as duas juntas, uma compensa a outra. Sim. Então, se a gente conseguir a oncologia, praticamente a gente já fala assim, olha, vamos mexer com o procardíaco também, que é hemodinâmica, para fazer, né, angioplastia, cateterismo, etc, etc. Então, assim, uma coisa depende da outra. E se a gente consegue uma, a outra vem quase que automaticamente, entendeu? Isso que a população precisa entender, aonde estão as nossas estratégias de melhoria de saúde para a nossa região. O que você tem que fazer lá na Santa Casa hoje para que a Santa Casa se torne competitiva para trazer a oncologia? Olha, nós já temos um prédio em construção, nós temos apenas um andar ocupado, estamos mexendo no segundo andar agora, e temos 3 andares, Júnior, que já foi preparado para ser oncologia e o procardíaco. Sim. Esses 3 andares, eu penso em deixar eles por enquanto para ver o desenrolar dessa questão da oncologia. Caso a gente for o vencedor, caso a gente conseguir trazer a oncologia para Campo Belo, a gente começa a colocar a oncologia, fazer os tratamentos, principalmente os quimioterápicos. O secretário de saúde já me prometeu, falou assim, coloca aqui os quimioterápicos, eu te dou sem o credenciamento do SUS. O Estado de Minas Gerais, ele falou assim, estava eu, deputado Duarte e o Tiel. Falou assim, coloca a oncologia que eu vou te dar os quimioterápicos, sem mesmo sem estar credenciado pelo SUS. Então, assim, é a boa vontade do Estado, porque como a gente está fazendo muita cirurgia, e é bom a gente falar, gente, que mesmo o Hospital São João de Deus sendo um hospital muito maior do que Campo Belo, do que a Santa Casa, hoje a gente opera mais traumas, mais cirurgias ortopédicas do que o São João de Deus em Divinópolis, que é o outro hospital que é alta complexidade. Referência. Né? Referência. Campo Belo, da nossa macro de 54 municípios, dois hospitais são referência em trauma. São João de Deus e Santa Casa de Campo Belo. Hoje a Santa Casa de Campo Belo opera mais do que o São João de Deus. Aí. Zerando este assunto da Santa Casa, espero que você tenha ficado bem informado a respeito de tudo que acontece por lá. Afinal de contas, é o próprio provedor que está falando sobre esse mito que fica na cabeça das pessoas, né? As acusações mal devidas, acusações infundadas que foram feitas. Nós estamos aproveitando a oportunidade também de falar com o Júnior Furtado, que não é nada fácil, porque é um homem de muitas ocupações. É provedor da Santa Casa, é empresário, é professor e muitas outras coisas. É difícil. Hoje nós vamos aproveitar e já falar tudo de uma vez. O Júnior Furtado foi o segundo colocado nas eleições de 2024. Júnior, como você vê Campo Belo hoje? Olha, particularmente eu gostei muito das luzes de Natal, sabe? Achei que ficou bem bacana a praça iluminada. Eu quero te cortar, João, porque talvez você não tenha entendido o teor da minha pergunta, porque até eu quero te convidar para conhecer as luzes de Natal de Cristais. Olha. Que também ficou muito legal. Mas saúde, educação, infraestrutura, desenvolvimento urbano, assistência social, obras, tudo isso entra em um projeto de governo. Entrou no seu projeto de governo, né? Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo naquela ocasião, né? Mas, em cima de tudo isso, nós temos o que a dizer até aqui? Olha, eu acho que esses primeiros meses, acho que não tem como ser pior. Tá? A administração, acho que eles conseguiram fazer o pior possível, né? Em todas as áreas. Eu cheguei a elogiar algumas coisas,
por exemplo, o secretário de obras, eu não o conheço pessoalmente, chama Cristiano, começou a fazer as estradas, ficou muito boa, mas depois começa a surgir algumas coisas, alguns valores, sabe, assim, fora de contexto, igualzinho apareceu agora do asfaltar, consertar o asfalto da Cachoeirinha, então está tudo muito nebuloso, sabe? A parte de saúde, um desastre total, tá certo? Eu, inicialmente, quando foi transferido a UPA para o SISURG, eu publicamente elogiei, porque eu conversei com o SISURG, conversei com o Zé Márcio, conversei com o Anderson, conversei com o Cristiano, Christian, eles falaram qual que era o projeto, eu gostei, mas não tá bom, sabe? Não tá bom, aumentaram a quantidade de plantões médicos, e depois também eu fui ver o valor da UPA mensal, R$1.779.500, que é o valor que é despendido do município para pagar o SISURG. Fui ver com o doutor Zé Assunção quanto que a secretaria gastava antes. Então, em torno de 800, 900 mil. Se você pegar o aumento dos plantões, porque teve aumento dos plantões, teve aumento de custo, você vai para perto de 1.300.000. Esse valor de 900 mil seria para a Mariense, no caso? Não, esse valor era o custo total da UPA, a Mariense era 325 mil. Sim, que colocava os médicos. Plantão médico, para pagar os plantões médicos. Sim. Era 325 mil, que inclusive pagava era a Santa Casa. Sim. A administração do doutorado passava o recurso para a Santa Casa que contratava os médicos e pagava, era assim, 0 a 0. Vinha 325 mil para a Santa Casa e a Santa Casa passava 325 mil para, então, Clínica Médica, CLIMEP, né, Clínica Médica Mariense. Mas se você pegar hoje, com o aumento dos plantões, você vai num custo de 1.300.000. Está muito longe de 1.700.000, sabe? Então isso aí, eu acho que a Comissão de Saúde, o próprio Ministério Público tem que ver, porque está muito longe. Sabe, 1.300.000, que seja 1.400.000 para 1.700.000. Tem um gap de 300, 400 mil reais aí, que ele teria que ter um atendimento espetacular para a população. Porque até chegar em 1.779.000, depois do curso realizado aqui, 900, mais os plantões, vamos supor, chega a 1.300.000, né, aumento dos plantões chega a 1.300.000, de 1.300.000 a 1.700.000, você tem um gap gigante aí de 400, 300, 400 mil reais, que poderia ser usado para um atendimento VIP da população, e não está acontecendo. Um exemplo, zerar filas de cirurgia. Não, as filas de cirurgias não tem a ver com a UPA. Sim. Tem a ver com a Santa Casa e a Secretaria Municipal de Saúde. Esses 8 milhões poderiam ser usados para isso, porque ele foi indicado para média alta complexidade. Voltemos aos 8 milhões. Voltemos aos 8 milhões. Para que os 8 milhões podem ser usados? Para cirurgias, para exames, para consultas de especialistas, entendeu? Esses 8 milhões é para média e alta complexidade. Aquelas pessoas, Júnior, que estão lá precisando de cirurgias vasculares, e tem várias pessoas na UPA, pessoas que estão tendo problema grave, até de perder uma perna, um pé, essas pessoas poderiam ser atendidas com esse recurso. Ô, Júnior, por que esses 8 milhões só vieram à tona depois que você descobriu que ele estava lá? Não sei. Essa resposta eu não consigo te falar. Eu só quis falar para o secretário de saúde, para toda a população, que não tinha problema de dinheiro para cortar os exames. O dinheiro estava lá. O que eu quis falar para a população, falar para todo mundo, foi o seguinte, gente, essa redução de exames não procede, a fala que é falta de recursos. Porque o ex-secretário, o então secretário Juliano, ele visitou os veículos de comunicação dizendo que havia a necessidade de ter os cortes, porque o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde já não era compatível, né? Que as cirurgias eletivas iriam ficar para o ano de 2026, no caso. Sim. Né? Repentinamente, descobre-se 8 milhões de reais em uma conta que não era a conta da Secretaria de Saúde. Não, toda conta que vem o dinheiro tem que abrir uma conta nova. Júnior, eu não posso te afirmar o que é a estratégia deles, claro que não. Mas esse dinheiro poderia ser gastado no ano que vem.
é um ano eleitoral, etc, etc. Então, mas eu não posso, né, afirmar nada. Mas o que eu não queria que acontecesse, e não aconteceu, é que falasse que não tinha recurso. O recurso estava lá. Recurso tem. Tem, estava lá 8 milhões, está lá, entendeu? E agora o Paulo vai usar o recurso. O Paulo já conversou, já reunimos, eu acho que o Paulo vai dar uma bela de uma melhorada nessa questão da saúde, porque o Paulo tem experiência, o Paulo é uma pessoa bem intencionada, juntamente com o Darcy, eu acho que ele tem muito a fazer coisas boas para a população. Só que antes do Paulo, tudo isso aconteceu. Vamos lá, quanto é hoje uma ressonância magnética? Há um preço médio em torno de R$600. R$600. Nós temos uma demanda, conforme você mesmo disse aí, de ressonâncias em Campo Belo. 800. Sim. Então, 8 milhões dá para fazer e sobra muito dinheiro. Sobra muito dinheiro. Eu acho que eles estão apertados para gastar. Eles estão muito apertados para gastar. O Paulo está com uma tarefa complicada. É uma tarefa boa, mas complicada, porque você tem que prestar conta. Entendeu? Então, assim, gastar 8 milhões, no caso, não é 8, é 4, porque 4 destinou para a UPA. Sim. Então, 4 foi destinado no plano de trabalho para atenção secundária. Que são os exames. O que é atenção secundária? Os PSFs não entram. As PSF é atenção primária. Sim. Então, colocou atenção secundária. O que é? Exames, especialidades, cirurgias, né? Tudo essa questão que é secundária, dos especialistas, né? Cirurgias, pode fazer essas cirurgias vasculares, não precisa ser feito na Santa Casa, pode ser feito em qualquer lugar, entendeu? Essas cirurgias, por exemplo, que estão lá na UPA, desses pés, dessas pernas, as cirurgias vasculares, pode ser feita em outro hospital, em Barbacena, que é uma referência, em Alfenas, né? No Alzira Velano, Divinópolis, pode ser feito em qualquer lugar. Você tendo um recurso, Júnior, você vai lá e compra a cirurgia e paga. Entendeu? Essa é a questão. E parece que eles estão apertados para gastar. Então, o Paulo é muito hábil, né? Muito habilidoso, já foi secretário de saúde aqui de Campo Belo e de outras cidades. Oliveira, por exemplo. Eu acredito que o Paulo vai achar caminho para gastar o dinheiro, mas não é fácil. 4 milhões de reais para ser gasto com um prazo determinado, vai ter que gastar muito todo mês. Muito exame, muita cirurgia, muita coisa vai ter que ser feita para dar conta de gastar esse recurso. Ô Júnior, você apresenta planos de trabalho, né? Qual é o plano de trabalho que já foi apresentado, ou se ele ainda não foi apresentado, será apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde para gastar esse dinheiro? Os 8 milhões. Interessante a sua pergunta, porque é o seguinte, vou fazer uma referência aqui a como é um plano de trabalho feito pela Santa Casa. Esse recurso, por exemplo, de 1.150.000 do Dimas, nós apresentamos um plano de trabalho que tem em torno de 15, 18 páginas detalhando como é que vai ser o gasto. Esse plano de trabalho dos 8 milhões, Júnior Flávio, ele foi feito a toque de caixa e separou o recurso em dois lados. 4 milhões para a UPA, 4 milhões para atenção secundária. Ele não tem muita especificação do que vai ser feito. Tanto é que são 2 páginas. Então, assim, um plano de trabalho... 2 páginas? 2 páginas. Um plano de trabalho de 8 milhões tinha que ter 100 páginas, sabe? 120 páginas. Tinha que ser quase que um livro, entendeu? Quando você vai ter tempo para detalhar e tudo. E como não teve tempo, né, teve que fazer um plano de trabalho corrido, simplesmente se destinou 4 milhões para a UPA, 4 milhões para atenção secundária e fim de papo. Agora, que eu imagino que eles vão detalhar no segundo momento. Mas naquele dia, que foi o dia da coletiva de imprensa, sim, que o deputado veio e tal, aquela coletiva que teve lá, eles tiveram que apresentar um plano de trabalho. E esse plano de trabalho foi feito assim, né? Coloca 4 mil na UPA e 4 mil... E vamos que vamos. Entendeu? Em 2 papel. Então foi assim, foi feito realmente a toque de caixa. Mas isso aí, Júnior, tipo assim, agora eu acredito que o Paulo vai consertar isso aí. Isso aí, eu acredito que o Paulo vai pegar esses 4 milhões de atenção secundária e vai tentar tampar os problemas que estão flutuando, tá certo? Está flutuando muitos problemas vasculares, muitos problemas de exames, muitas ressonâncias, tomografias, exames, ultrassom, etc, etc, etc. Mais uma vez eu repito, ele está com uma tarefa boa, mas complicada.
gastar 4 milhões com um prazo determinado. Claro que você, como provedor da Santa Casa, visa mais a saúde, mas temos outros problemas, João? Tem problemas para todo lado. Outro dia eu vi um vereador falando, Gustavo Protásio, falou que não para de chegar coisas, né? Agora esse negócio do CEOP, esses recursos gastos, muita carona em ata, sabe? Um monte de carona que estão pegando em ata. A ida da saúde de Campo Belo, a saída do Sismag, né? Não estão fazendo nada com o Sismag, arrumaram um outro consórcio, Sismep, para Itaguara. Tudo muito confuso, essa questão dos óculos, toda essa questão. E o Ministério Público, Júnior, o Ministério Público está tendo que fazer um trabalho muito grande. Por quê? Porque, a princípio, 14 vereadores foram lá e fizeram uma denúncia. Depois, agora, essa semana, mais não sei quantos vereadores, 10 ou 11 vereadores, foi lá semana passada, né? Ou essa semana, não sei, falando sobre a questão dos desvios no centro odontológico, que apareceu, né, filmagem, apareceu tudo aí. Esse é mais um assunto que nós queríamos falar, Joana, porque essa filmagem que foi despertada aí essa semana sobre o ex-secretário Juliano estar praticando atos ilícitos dentro do centro odontológico. Como você vê isso? Porque ele foi sacado da Secretaria Municipal de Saúde, mas ele foi devolvido ao antigo cargo, que era coordenador do centro odontológico. Sim. Politicamente, como que você enxerga isso? Então não é o provedor da Santa Casa, tá? Agora é o Júnior Furtado, ex-candidato. Olha, eu vejo com péssimos olhos, porque eu acho que essa tentativa de massacre ao ex-secretário Juliano Freire, eu acho que é uma tentativa de minimizar os efeitos daquela questão dos óculos, daquilo que aconteceu no Cônigo Lis, sabe? Porque se a culpa cai 100% do Juliano, minimiza a culpa do prefeito, sabe? Então, eu acho que isso aí é uma estratégia de algum advogado, né, que possa ter falado assim, olha, precisa massacrar o secretário, precisa acabar com a vida do secretário, para você ficar de vítima, no caso do prefeito. Uma situação como essa, Júnior, o ex-secretário Juliano pode até sofrer sanções penais. Eu acho que, inclusive, eu acho que sim. Eu acho que é muito grave. Tudo é muito grave, sabe? Mas olha para você ver, não é muito estranho você sair filmagem de câmeras de segurança lá da prefeitura, ao invés da prefeitura fazer uma investigação interna, como ele inclusive abriu para aquele negócio dos óculos, solta na rede, solta para a imprensa, sabe? Deixa vazar na imprensa, uma coisa que só eles que detêm a possibilidade de ter, porque são câmeras de segurança dentro do centro odontológico. Então, quem fez sair? Quem fez sair foi a própria prefeitura. Não sei se você concorda comigo, porque se o ex-secretário Juliano estava cometendo atos ilícitos no centro odontológico, conforme mostra as imagens, colocando se não for o que o pessoal está falando, Júnior, também. Aquilo ali pode ser alguma coisa dele, que ele guardou documentos, lá, sabe? Né? Mas cabe à Polícia Civil investigar. Mas da forma que está sendo conduzido, eu acho que é para massacrar ele. Aquilo poderia ser por exemplo, eu posso chegar lá na Santa Casa, Júnior, e ir lá ter uma caixa lá. Minha esposa, por exemplo, operou esse final de semana. Eu posso ir lá pegar alguma coisa, alguma caixa, e daí? Não necessariamente que eu estou tirando as coisas da Santa Casa, que eu estou lesando a Santa Casa, que eu estou tirando algum material da Santa Casa, sabe? Então, assim, muito estranho, sabe? Muito estranho essas coisas que estão acontecendo. Educação em Campo Belo. Júnior, essa questão da educação, eu vou me abster de te responder, porque é o seguinte, eu falei muito que a educação de Campo Belo não está funcionando bem. Outro dia, eu fiz uma entrevista com a superintendente de educação daqui, a Cristiane Figueiredo, estava também o Douglas, vereador, e o que foi conversado é que a situação não é tão ruim como eu imaginava. Não é boa, sabe?
tem muitos diretores de escolas estaduais que falam que os alunos estão vindo das escolas municipais semi-analfabetos, ou seja, sem o básico para chegar na escola, porque, né, aquela primeira parte da educação é feita pelas escolas municipais e depois vão para as escolas estaduais. Existe muita coisa que tem o peso da pandemia, tá? A pandemia realmente foi um retrocesso gigantesco na educação, Sim. Mas a gente vai ter que esperar um pouco mais, porque notamos na educação realmente a continuidade do governo de 8 anos do Alisson. Vamos ver se realmente essa coisa é tão ruim quanto parece ser, ou se não é tão ruim, sabe? Então vai ter que esperar. Teve essa questão dos 2 anos de pandemia, que realmente foi muito ruim, então a gente tem que aguardar para ver. Eu acho que aí pais também, sabe? Os pais dos alunos, outras instituições de Campos Belo também têm que se preocupar com essa questão, sabe? Eu, particularmente, eu não tenho acompanhado tão de perto. Eu converso com alguns vereadores, converso com uma coisa, a gente leva, tem, né, a questão do programa que a gente faz na rádio, mas eu acho que a gente tem que aguardar. Assistência social. Hoje nós temos em Campo Belo a maior população de rua que nós já tivemos em todos os tempos, né? Por todos os lados hoje nós temos pessoas vivendo nitidamente na rua. É na pracinha do São Luís, é na pracinha do Alto das Mercês, é na Praça Rui Barbosa, é na Avenida Afonso Pena, é no terminal rodoviário, ou seja, por todos os lados nós temos pessoas vivendo pelas ruas. E isso cabe à assistência social. Olha, como você falou, tem essa quantidade de gente não está indo bem, né? Não tem como ir bem com esse tanto de problemas que você falou. Mas eu acho que isso aí, sabe, compete muito aos vereadores, sabe? Aos vereadores olhar com mais atenção todas essas regiões. O problema, sabe o que é o que o Gustavo Protásio falou. É tanta bomba que sai todo dia que talvez está sendo a Câmara dos Vereadores mais ocupada da história de Campo Belo, fruto dessa administração pífia que está aí. Porque todo dia tem uma bomba, sabe? Quase todo dia tem uma bomba. Olha, os vereadores, ô Júnior Flávio, Tomás, Gustavo, percorreram todos os PSFs de Campo Belo, apontando os defeitos, os problemas lá em fevereiro, março, lá no início. Sim. O Ministério Público fez a mesma volta, deu a mesma volta nos PSF e achou vários problemas. Olha, nós estamos em dezembro, nada foi corrigido. Nada, as paredes, os mofos, os vidros quebrados, está do mesmo jeito. E é exatamente onde deveria ser corrigido para não estourar lá na Santa Casa. Na UPA, na Santa Casa. Então, assim, atenção básica muito ruim, péssima. Atenção básica de saúde muito ruim. E eu achei que a UPA seria teríamos um avanço, mas infelizmente não tivemos. Hoje nós contamos com o SAMU, né? Contamos com a UPA. Sim. Nós temos, em caso aí de urgência e emergência, também tem o PA da Santa Casa. Sim. Né? Que pode atender pelo SUS também. Né? Se der entrada, pode atender pelo SUS também. Mas não vem aí adiantando muito, porque a situação, conforme você mesmo disse, não está boa. Não. Olha, isso aí não é só bem Campo Belo, não, sabe, Júnior? A gente tem que colocar as coisas corretamente. Sim. A atenção básica no Brasil precisa melhorar. Tem muitas cidades funcionando bem, e as cidades que funcionam bem, o resto da saúde funciona bem também. Então, por exemplo, a cidade onde você pega os PSFs funcionando bem, a sequência do sistema de saúde funciona bem também. Eu acho que Campo Belo tem uma situação péssima na atenção básica, precisa ter um mínimo, tá certo? É ruim no Brasil inteiro? Sim, mas Campo Belo está abaixo da linha do ruim. Falta treinamento? Falta tudo. Falta capacitação? Falta empatia dos funcionários, dos médicos, eles têm boa vontade, mas não tem treinamento, não tem apoio, né? Falta estrutura, entendeu? Falta um monte de coisa, sabe? Não estou falando que os funcionários sejam ruins, ou que os médicos sejam ruins, nada disso. Falta metodologia, falta dinamismo,
falta a Secretaria Municipal de Saúde cobrar realmente a efetividade dos atendimentos. Falta gestão. Falta gestão. Falta gestão. Aristóbulo Silva Furtado Júnior, falando conosco na OPZ Play, esclarecendo sobre tudo o que vem acontecendo em Campo Belo nos últimos dias, nos últimos meses. Para o Marcelo Álvaro Antônio, Júnior, falar o quê? Não, o Marcelo Álvaro Antônio não tem muito recado para dar para ele, porque ele é um deputado federal, ele tem um monte de assessor, tem departamento jurídico, né? Deve ter pessoas que dão apoio juridicamente para ele. Ele sabe que ele está fazendo a coisa pelo caminho errado, ele sabe. Né? Ele sabe que ele teria que ter feito denúncias contra a Santa Casa, não existe denúncia. Sim. Ele tinha que ter feito denúncia ou na polícia, ou no Ministério Público, ou no Tribunal de Contas do Estado, ou no Tribunal de Contas da União, e não existe nenhuma denúncia. Existe só fala. Fiquei sabendo que existem indícios de irregularidade. Denuncia! Vai na polícia, vai no Ministério Público, vai onde for, denuncia. Porque aí sim, com denúncia, a gente fala, denunciou, foi aquilo ali, ó. Agora nós temos o Ministério Público atuante. Tem um Ministério Público super atuante, vai lá no Ministério Público daqui de Campo Belo e faz a denúncia, vai no Ministério Público Federal, que tem recursos federais envolvidos, entendeu? Vai no Ministério Público Federal e faz uma denúncia formal, entendeu? Agora, o que ele está fazendo não está certo, ele sabe disso, ele está criando só o volume de filmes, né, de vídeos, né, para ganhar a população de Campo Belo, se posando como justiceiro, sabe? Então, assim, ele sabe que ele está fazendo errado, tanto é que agora ele mandou um ofício do seu gabinete pedindo documentos. Está errado de novo, deputado. Você não tem que mandar do seu gabinete, tem que vir do Congresso Nacional, tem que vir da Câmara dos Deputados, tem que vir de uma comissão. Eu sou a favor de entregar, mas a diretoria já falou que juridicamente, por a Santa Casa ser uma entidade privada, eu não posso entregar porque ele é deputado federal. Eu, por mim, entrega. Mas aí agora nós estamos discutindo, hoje tem uma reunião da diretoria para discutir esse ofício dele, sobre o pedido de muita coisa que ele pede, muita coisa, assim, uns 60% do que ele pede, está no site da Santa Casa. Está lá. É só entrar no site. Eu não queria tocar nesse assunto, mas eu vou ter que tocar porque eu não aguento, né? E durante aquela entrevista coletiva que aconteceu na Secretaria Municipal de Educação, o deputado Marcelo Álvaro Antônio, ele citou uma palavra muito forte que eu tenho certeza absoluta, por ter feito parte da família por quase 20 anos, eu tenho certeza absoluta que isso não faz parte da sua conduta, muito menos da conduta da sua família. Foi citado que você queria tomar a prefeitura na mão grande. Ou seja, esse tomar na mão grande quer roubar o poder. O que você falaria sobre isso? Eu acho que é uma maneira de um político, né, tentar defender o seu prefeito. Essa questão da imunidade parlamentar, Júnior, é um negócio muito sério no Brasil, sabe? Sim. Porque se você entrar, eu estou até estudando sobre essa questão, entrar contra um deputado federal, provavelmente não vai dar em nada. Mas você ficou sentido quanto a isso? Não fiquei sentido não, sabe por quê? Eu fiquei tranquilo. Aliás, hora nenhuma ele me fez sentir nada, entendeu? Hoje eu estou sentindo pena dele, porque ele está perdendo votos, está perdendo apoio, está perdendo recursos, porque ele colocou recursos em Campo Belo para ser traduzido em votos. Ele colocou esse tanto de dinheiro em Campo Belo para quê? Para que esse dinheiro, no futuro próximo, que no caso é 2026, seja transformado em votos. É isso que o político faz. E esse dinheiro pode ser a ruína dele. Ele está só piorando a coisa para ele mesmo, entendeu? Então, assim, o conselho que eu daria para ele foi assim, olha, cada dia que passa, você está piorando as coisas para você mesmo. Para mim, não. Para mim está tudo bem, está tudo tranquilo. Não existe nenhuma denúncia. Nenhuma denúncia, sabe? Então, assim, com que eu vou me preocupar, Júnior, se não existe nenhuma denúncia, se é só uma fala de um deputado federal? Preocupar com o quê? Eu chamaria isso, num ditado bem popular, de estar cavando a sua própria sepultura. Exatamente isso. Ô Júnior, eu quero agradecer por ter aberto as portas da sua casa aqui para a OPZ. Eu quero lembrar mais uma vez que a OPZ é
um órgão de imprensa independente, é um órgão de imprensa que traz a verdade e nada além da verdade. Muito obrigado, João. Muito obrigado, um grande abraço, foi um grande prazer falar com o PZ Play, sempre que precisar, à sua disposição.